aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui, mesmo que virtualmente, mas estar aqui com o Thiago Lacerda para a gente falar sobre Além de Nós, filme que está chegando em breve aos cinemas. Thiago, obrigado por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. Marcelo, maior prazer, maior prazer. Falar de cinema é um barato. Agora eu fiquei curioso, vamos começar, vamos esquentar os motores aqui. O que mais te atraiu no Arthur, né? Que é um personagem que a gente já viu em alguns outros momentos no cinema. Eu acho muito interessante esse personagem, que é o cara meio errático, né? Que tem uma vida que a gente vai vendo ao longo do filme repleta de coisas assim, repleta de realizações. E ele vai funcionar como uma espécie de farol, uma espécie de mentor para esse sobrinho que está querendo descobrir sobre a vida. Mas o que te interessou mais no Arthur quando tu leu o roteiro? O convite veio acoplado com a ideia de um filme de estrada, né? Essa circunstância da gente contar a história à medida em que a história caminha, literalmente, né? À medida que a jornada vai ficando para trás, a gente vai seguindo no nosso itinerário, a gente vai contando também essa história. Esse personagem humano, né? Esse cara contraditório, esse cara inserido num contexto opressor, um contexto que restringe muito, né, o alcance humano, né? Um cara inserido num cotidiano asfixiante para ele, com dificuldades de relacionamento ali intrafamiliares, né? É a história de um menino que logo no início do filme um evento joga no colo dele uma missão, esse garoto decide seguir numa jornada até o Rio de Janeiro, e o tio, com quem ele tem uma relação conturbada, uma relação difícil, pelas próprias circunstâncias da convivência familiar e da cultura daquela gente, daquele lugar, esse tio decide com ele, e à medida que o filme caminha é também uma jornada dos dois personagens, né? Não é só uma coisa física de deslocamento, não é só a contação do filme, é também uma jornada de reconexão, de reencontro. Nesse sentido, é um filme de amor, um filme de afeto entre dois personagens, entre um tio e um sobrinho, e um filme que tem momentos lindos, momentos muito bonitos mesmo nesse lugar aí do humano. Vender a estância. Eu fui despedido. Um homem sem trabalho é como um peão sem botas, um nada. Ficar que nem o seu tio, desempregado, vagabundo. O pai queria ir pro Rio de Janeiro. Ele queria conhecer o Palácio do Catete. Pois esse é o último pedido do meu irmão. Vamos cumprir. O pedido dele foi pra mim. Foi pra mim que ele fez o pedido. Por acaso ele escreveu alguma coisa na carta que diz que eu não posso ir junto? Tem certeza que tem que ser a cavalo essa viagem? Agora, tu falou da questão do road movie, e eu imagino, até essa semana eu estava fazendo entrevista com as protagonistas do La Situación, que é uma comédia brasileira que vai chegar daqui a pouco aos cinemas, e também é um road movie. Eu abordava com elas uma coisa que eu queria abordar contigo. As dores e as delícias de fazer um filme de estrada. Porque eu imagino que o processo seja completamente diferente, né? E embora, por exemplo, quando esteja fazendo um filme mais fixo, tu tenha mudança de cenário, tenha todo esse itinerário, essa ferramentaria que a gente conhece bem do cinema, no filme de estrada a gente deve ter uma série de particularidades e o processo deve ser um processo completamente diferente, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre essas dores e as delícias de fazer um filme de estrada que passa por vários estados brasileiros, inclusive. Não, muito delicado, muito complicado, né? A delícia é a capacidade de vida, né? Essa vivacidade que a jornada imprime, né? Essa coisa do deslocamento, do inusitado, um tanto de improviso, né? No filmar, assim, a gente se adapta ali às circunstâncias, né? A gente tinha feito um plano e de repente é um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Então, essa condição, eu acho que isso dá uma experiência de vida, né, porque a gente está fazendo, que é muito singular. Ao mesmo tempo, você tem as dificuldades, né? Você tem as dores de você estar num contexto que não é um contexto mais confortável, é um contexto mais estruturado, você faz concessões, você precisa se adaptar, você precisa encontrar uma maneira diferente de fazer o que se faz, né? Porque tudo é inusitado, né? Diante até dessas dificuldades, das dores eventuais de fazer um road movie, tu também
pôde atuar como uma espécie de mentor ali para o Miguel, de ajudar ele em algumas coisas. Claro que imagino que teve muita troca, mas dá para dizer que o processo, ou seja, a filmagem teve muito do que a gente vê na tela também, desse aprendizado mútuo, mas com o teu personagem, pela experiência, ajudando um pouquinho a conduzir esse ator um pouco mais jovem? Teve essa situação, né, de chegar para fazer o trabalho com um jovem ator, um cara que eu não conhecia. E o Miguel é um menino super curioso, super dedicado, tentando encontrar o seu caminho, né, tateando. E eu sabia que uma parte importante do filme seria estabelecer essa conexão com ele, né? E como a gente se deu muito bem, isso foi muito fácil, na verdade, né? O Miguel estava pronto para me deixar chegar, né? E eu trouxe muito o Miguel também para o meu lado, assim, nesse sentido. A gente tentou fazer essa caminhada na direção um do outro na nossa preparação, no trabalho que a gente começou a fazer de leitura, de ensaio, de debate sobre os personagens, as cenas e tudo mais. E em off a gente acabou se conectando muito. Eu lembro de trazer muito Miguel para o meu dia a dia, né? A gente encilhava cavalo muito cedo, saía para campo, e ele fez o laboratório dele de laço, o trabalho com cavalo, com aquela realidade do campo, né, do pampa gaúcho, né? Essa é uma cultura que passa por essa coisa do setor primário, da relação com os animais, com a natureza. Então eu trouxe muito, a gente vivenciou muito essa experiência que eu já tinha vivido em outros trabalhos, a minha própria relação com o Rio Grande do Sul. Então a gente conseguiu estabelecer um tempo de trabalho junto que conectou muito a gente. Eu acho que isso está impresso no filme. A gente estabeleceu uma relação de muito afeto, de muito companheirismo. A vida precisa ser uma viagem, Léo, não um destino. Senhoras e senhores, o Cariúcho, Thiago Lacerda, ou Garioca, dependendo o ponto de vista, dependendo o trabalho. Pode escolher. Dá para escolher. Thiago, muito obrigado mais uma vez por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho. Espero te ver em outros momentos, seja no Pampa Gaúcho, seja na Tijuca, né, fazendo filmes, enfim, o importante é a gente estar em movimento. Obrigado mais uma vez, querido. É um prazer falar com você, é um prazer estar aqui para a gente falar de cinema. E eu espero mesmo que o Além de Nós tenha uma carreira que ele merece. É um filme muito bonito, que conta essa trajetória de afeto, de amor e de busca, né, entre os dois personagens. Bacana, obrigado. Prazer. Abração. Obrigado.